Olá, começa mais uma edição do TCE na TV. E o programa traz para você o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas sobre os gastos dos poderes públicos em todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Agora, vamos aos destaques dessa edição. Servidores recebem palestras sobre efetividade e produtividade. Ex-prefeito de Ladário é multado por irregularidade em prestação de contas. TCE-MS abre concurso para estágio. E ainda, mais de R$500 mil terão que ser devolvidos aos cofres públicos dos municípios de Ribas do Rio Pardo, Aparecida do Taboado, Bodoquena e Rio Brilhante. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no TCE na TV. Com um novo modelo de gestão pública que visa a efetividade dos atos públicos, a Corte de Contas vem se modernizando e capacitando seu corpo técnico para fiscalizar com eficiência os gastos com o dinheiro público. Efetividade, o Tribunal 100% digital e o controle interno são metas a serem cumpridas para este ano. O papel do servidor na efetividade do Tribunal de Contas. Com esse tema, a Escola Superior de Controle Externo continua sua programação de capacitação. Para começar as atividades de maneira diferente, a escola proporcionou uma acolhida para os servidores, tendo como atração cultural o cantor Simona. Além de música, os servidores puderam conhecer quais as metas estabelecidas para 2017. O tribunal tem, dentro do planejamento estratégico, 14 objetivos para serem atingidos ao longo de 5 anos. E, por ano, a gente estabelece 3 pilares. E os 3 pilares deste ano são a efetividade, o tribunal 100% digital e o controle interno. De que forma vão ser aplicados esses 3 pilares? Esses 3 pilares, eles vão ser diluídos nas ações e hoje a palestra ela faz uma referência ao papel do servidor para que o tribunal possa atingir a efetividade. O pilar efetividade é o pilar mais importante porque ele engloba toda e qualquer ação do tribunal e é exatamente aquilo que todos os 34 tribunais do Brasil buscam. Ser efetivo. E ser efetivo nada mais é do que atingir o resultado e levar esse resultado para a sociedade. Um assunto pouco discutido no setor público brasileiro, mas que é uma realidade que começa a mudar. Estamos falando sobre a produtividade no setor público, um dos temas debatidos durante o evento. Produtividade no setor público é praticamente um assunto inexistente, é um tema que não se discute. É um tema que começou agora a ser discutido no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que o Estado brasileiro não tem produtividade. Contudo, também as nossas empresas, as empresas brasileiras, têm uma produtividade baixa vis-à-vis aos seus congêneres de outros países desenvolvidos. Normalmente, os estudiosos do tema produtividade elencam que no Brasil a gente só tem produtividade no setor agropecuário. Tanto a nossa indústria como o nosso setor de serviço tem baixa produtividade. O auditor também apontou quais os desafios da produtividade. O desafio da produtividade, falando assim bem no popular, é fazer mais com menos. É você usar os recursos que você tem disponível e conseguir extrair o máximo desses recursos. Então, assim, trazendo para o Estado brasileiro, com a mesma quantidade de pessoal, com a mesma quantidade de equipamentos, de tecnologia, é você fazer muito mais do que se faz hoje em dia. Os conselheiros determinaram a irregularidade da prestação de contas do contrato firmado entre a Prefeitura de Ladário e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, por falta de comprovação da execução financeira do contrato. A decisão foi tomada durante a sessão da primeira Câmara, realizada no dia 21 de fevereiro, em que os conselheiros analisaram um total de 65 processos. O conselheiro José Ricardo considerou irregular o contrato celebrado entre o município de Ladário e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, FAPEC, que teve como objeto a prestação de serviços técnicos especializados para a contratação de cargos efetivos para o quadro da Prefeitura. Pelo processo de número 8.907 de 2010, referente ao contrato administrativo número 29 do município de Ladário
e tendo como titular o senhor José Antônio Assário Faria. Nesse processo, eu declaro a irregularidade da execução financeira da contratação pela falta de comprovação da execução financeira com a demonstração dos documentos referentes à receita arrecadada com as taxas de inscrição no concurso público e às despesas efetuadas com a realização do concurso propriamente. Os conselheiros Ronaldo Chadid e Gerson Domingos analisaram um total de 55 processos, todos considerados regulares. Após a auditoria realizada na Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, foram constatadas diversas irregularidades, que vão desde contratos acima do limite permitido, pagamentos irregulares de diárias, despesas com refeição, até confecção de material gráfico. Mais de R$500 mil terão que ser devolvidos aos cofres públicos do município. A decisão foi tomada durante a sessão do Pleno, realizada no dia 22 de fevereiro. Veja os detalhes. A conselheira Marisa Serrano analisou 10 processos, considerando irregular os atos e procedimentos administrativos apurados no relatório de auditoria realizada na Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, no período de janeiro a dezembro de 2011. Processo 2733-2012 da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Justino Machado Nogueira, inspeção ordinária número 12/2011, em que acompanha a análise do corpo técnico da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas, e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de inspeção ordinária, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, decorrente das seguintes impropriedades: contratos não encaminhados ao TCE, ilegalidade na concessão de diárias, aquisição de produtos sem licitação, pagamento irregular de sessões extraordinárias, ausência de prestação de contas de verba indenizatória, registro irregular do balanço patrimonial. Pela aplicação de multa ao ex-presidente da Câmara no valor correspondente a 300 UFERMs, pela impugnação de R$ 252.255, atribuindo a responsabilidade ao ex-presidente da Câmara acima nominado, pela devolução do valor aos cofres públicos, acrescido dos encargos legais, concedendo-lhe, para tanto, o prazo de 60 dias referentes às seguintes despesas irregulares: R$ 169.875 relativos à concessão de diárias, R$ 49.500 relativos a sessões extraordinárias e R$ 32.880 relativos a verbas indenizatórias. E pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, para que se dê ciência dos fatos e irregularidades aqui constatadas à Procuradoria-Geral de Justiça. Processo 119.511/2012, da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Justino Machado Nogueira, auditoria número 98/2012. Acompanho a análise do corpo técnico da CCE e o parecer do representante do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apurados no relatório de auditoria abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrente das seguintes impropriedades: ilegalidade na concessão de diárias, despesas estranhas ao objetivo do Legislativo, divulgação de matérias sem comprovação, ilegalidade em despesas com refeição e hospedagem, ilegalidade na aquisição de materiais, ilegalidade na confecção de brindes e material gráfico, despesas sem identificação de serviços realizados, remuneração dos vereadores em valores pagos acima do limite, ilegalidade nos relatórios de gestão fiscal. Pela aplicação de multa regimental ao ex-presidente da Câmara Municipal no valor correspondente a 400 UFERMs, e pela impugnação de R$ 266.882,62, atribuindo a responsabilidade ao ex-presidente da Câmara acima nominado, pela devolução do valor aos cofres públicos acrescidos dos encargos legais, concedendo-lhe, para tanto, o prazo de 60 dias referente às seguintes despesas irregulares: 53.600 de diárias irregulares, 325 por despesas estranhas ao órgão, 40.080 por divulgação de matéria sem comprovação e R$ 53.549,14 por despesas com refeição. R$ 2.606 por despesas com hospedagem, R$ 1.610 despesas com material esportivo, R$ 8.780 despesas com confecção de brindes, R$ 21.380 despesas com confecção de material gráfico, R$ 10.000 por despesas sem identificação do serviço realizado, R$
39 mil despesas sem comprovação e R$ 35.952,48 de subsídios a maior. E também pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para que dê ciência dos fatos e irregularidades aqui constatados à Procuradoria-Geral de Justiça. 7 processos foram analisados pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis. Número 1446/2011, Câmara Municipal de Alcinópolis, tendo como responsável a senhora Isabel de Souza Silveira, presidente à época. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de que a prestação de contas relativa ao exercício de 2010 seja julgada como contas irregulares. Anotam ainda, senhor presidente, em relação a esse processo, que a penalidade de impugnação no valor de R$ 23.548,96, relativa ao pagamento de subsídios a maior e multa, já foram aplicadas nos autos do processo de número 117.476 de 2012, uma inspeção ordinária de número 20. Na auditoria realizada na Prefeitura de Bodoquena, referente ao período de janeiro a dezembro de 2013, o conselheiro Ronaldo Chadid votou pela irregularidade dos atos de gestão praticados pelo gestor. Processo 15.376/2015, com fundamento nas disposições legais indicadas na proposta de julgamento, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto para que seja declarada a irregularidade dos atos de gestão identificados no relatório de auditoria número 39/2015, realizada na Prefeitura de Bodoquena, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2013. Em razão do prejuízo causado aos cofres do município, proponho que este egrégio plenário determine ao senhor Jun Itiada, prefeito municipal à época, a devolução da importância de R$ 3.527, sendo R$ 1.200 referentes ao pagamento irregular do valor de 10 diárias à empresa Ciuf e Ciuf Limitada, Hotel Águas de Bodoquena, de R$ 150 referente ao pagamento irregular do valor de 3 pernoites à microempresa VR Alves, de R$ 1.645 referentes ao pagamento irregular do valor de 47 pernoites à microempresa Oliveira e Utski Limitada, e R$ 532 referentes ao pagamento irregular do valor de 28 refeições à microempresa RM Barreto. E considerando as irregularidades praticadas e o dano causado ao erário municipal, propõe ainda a aplicação de multa à autoridade ordenadora de despesas, acima mencionada, em valor correspondente a 29 UFERMES, quantia equivalente a 20% do prejuízo ao erário de Bodoquena. O ex-prefeito de Rio Brilhante terá que devolver ao município mais de R$ 7 mil por irregularidades constatadas na auditoria realizada pela Corte de Contas. O último processo número 16.052 do ano 2013 da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, responsável é o senhor Donato Lopes. É um relatório de auditoria número 45 do ano de 2013. O período examinado foi de janeiro a dezembro do ano de 2012. Acolho em parte o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular os atos praticados pelo responsável acima nominado na gestão da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, referente ao exercício do ano de 2012, impugnar o montante de R$ 7.560,25, referente ao pagamento indevido de multas e prestações de serviço, e aplicar multa ao senhor Donato Lopes no valor de 1.000 UFERMES. Agora, uma boa notícia para você que está interessado em uma oportunidade de estágio. O Tribunal de Contas abriu processo seletivo em diversas áreas de formação do programa de estágio remunerado para universitário. São 44 vagas. Vamos ver aqui na tela quais são? Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Tecnologia da Informação, Serviço Social, Enfermagem, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Podem participar do processo seletivo os estudantes que estiverem regularmente matriculados nos cursos de educação superior, conforme semestres especificados no edital. Os selecionados terão uma jornada diária de 5 horas, recebendo bolsa no valor de R$ 900
mais auxílio transporte. As inscrições devem ser feitas diretamente aqui no Tribunal de Contas, de 6 a 20 de março de 2017, das 13 às 17 horas. Mais notícias você acompanha no site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e também no Twitter, @TCEOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.